Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje vamos dar uma olhada num poema chamado Entre Gaia e Homem. O foco aqui é essa nossa relação, bem profunda com o planeta Terra, que o poema chama de Gaia. A nossa base para essa conversa é uma explicação que veio lá do Santuário Geológico Igreja Ecológica. E a ideia é tentar entender essa visão poética, essa interconexão e o que ela significa para a gente em termos de responsabilidade. Oi! É uma visão bem interessante mesmo que essa explicação traz, né? O poema, pelo que a análise diz, ele já começa forte. Apresenta a Gaia como essa entidade ancestral, quase fora do tempo. Sem nome, sem fim. E essa ideia de que a gente respira o tempo dela, nossa, isso já coloca tudo numa perspectiva muito maior logo de cara. Exato. Já estabelece um sentimento de pertencer a algo maior, Imediato. A explicação também fala que somos parte do mesmo jardim, tipo, nossas raízes estão todas ligadas à terra. Mas aí entra uma coisa interessante, que são as mãos humanas. Como é que a fonte vê essa interação? Parece ter uma tensão aí, não? Sim, tem sim. A explicação mostra uma dualidade bem importante. Essas mãos humanas, elas colhem os mistérios, Isso representa a nossa capacidade de explorar, de usar a natureza, talvez até de desvendar seus segredos. Só que, ao mesmo tempo, tem a voz de Gaia, um sussurro que a fonte destaca. Sou Deus discreto, sou vida e abismo. Quer dizer, ela nutre, mas também tem um poder enorme, talvez incompreensível ou até perigoso se não tiver respeito. Ela é o nosso templo, um lugar sagrado, mas que pede reverência. A fonte sugere que esse abismo não é só perigo, é profundidade, mistério também. E essa voz de Gaia, então, continua falando segundo a explicação? Ela se mostra como a luz do sol, que aquece, a canção que embala a vida, mas também como a chuva, que ao mesmo tempo afaga e alerta. Interessante essa ambivalência, e isso leva um chamado. Renova teu ser, transcende, irmão. Que tipo de transcendência seria essa que a fonte sugere? Olha, a interpretação que eles dão não é só uma coisa tipo espiritual, etérea. É mais uma evolução da nossa forma de ser, de agir no mundo, sabe? Um chamado pra gente superar uma visão talvez muito limitada, muito focada na gente mesmo e reconhecer essa conexão maior. A chuva que afaga e alerta. Acho que simboliza bem isso. A natureza cuida, mas também manda sinais, de que a gente precisa mudar. Faz todo sentido. E a explicação também mexe com um contraste forte entre a gente e Gaia, certo? Chama a humanidade de viajante tão breve centelha, talvez perdida nas máquinas, nos planos que passam rápido. Isso, exatamente. E em contraste direto, Gaia é o ventre, vasto e paciente. A fonte realmente foca nessa diferença de escala, de tempo, de foco. A gente, com a nossa pressa, a nossa visão de curto prazo, e ela ali, essa base imensa, duradoura, sustentando tudo em silêncio, inclusive em nossos sonhos de tecnologia. E essa paciência de Gaia, segundo a análise, não é fraqueza, é uma força que sustenta constante. E aí então que a explicação chega no conceito central de simbiose, Pode detalhar um pouco como a fonte define essa simbiose nesse contexto do poema? A explicação vai além de só dizer que a gente coexiste. Ela fala de uma união vital, quase como um organismo só. Se a gente se vê como criadores, com nossa inteligência, Gaia é a própria criação viva. E a gente faz parte disso, não tem como separar. As metáforas são bem fortes. Nossos rios são o sangue dela. O ar que a gente respira é o fôlego dela. A fonte chama isso de um pacto antigo. Isso sugere uma ligação lá do início, essencial para a gente e para ela existirmos. Não é uma opção, é como a nossa realidade funciona. Nossa, essa imagem do pacto antigo é muito forte mesmo. E tudo isso então leva para a mensagem principal que a explicação tira do poema. Qual seria? Sim, tudo converge para um apelo que é a coluna vertebral dessa relação. Cuida de mim, que cuido de ti. É a reciprocidade na forma mais pura que existe. A fonte deixa bem claro que isso não é um pedido, é quase uma lei dessa conexão. Para a gente continuar recebendo o que Gaia oferece, a gente precisa cuidar dela de volta, ativamente.